Marcos capítulo 5, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do versículo 24 a 26. Eu vou ler na versão NVT, eu não sei qual é a sua, mas eu acredito que não está muito diferente. Que diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Eu já preguei sobre esta mulher do fluxo de sangue, eu acredito que é a terceira vez. Para cada vez que o Senhor me trouxe a pregar essa palavra, o Senhor ele foi me revelando coisas. E, para ser mais exato, essa palavra ela surgiu, que eu estava lendo uma mensagem que foi pregada em 1860, pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E aí, eu comecei a ler aquela mensagem. E aí, eu muito maravilhado, porque Spurgeon é um cara que parece que viveu nessa geração, mas não. A palavra é muito atual, porque o Espírito Santo se revela para cada geração, amém? E aí, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e falou: olha, são os mesmos doutores, eles só mudaram de CPF. Eu falei: então me fala, Espírito Santo, que eu quero voar contigo. E eu quero dar como tema dessa mensagem os doutores deste mundo. E se você prestar atenção, está entre aspas aí, porque de fato são uma coisa que eu quero discorrer essa noite aqui, essa tarde, na verdade, início de noite, com cada um de nós. Então, queridos, 12 anos. 12 anos foi esse o tempo de sofrimento daquela mulher. Sofrimento este que não se resumia na questão física, apenas na questão física, uma vez que, pelo sangramento constante, provavelmente ela era uma pessoa anêmica, que em seu nível mais agudo e elevado, a anemia ela pode ocasionar problemas neurológicos numa pessoa. Aquela mulher, ela ainda vivia reclusa da sociedade devido à lei quanto à purificação. Então, além daquela mulher estar sofrendo com essa enfermidade por 12 anos seguidos, sofrendo, sendo, como eu falei aqui, separada de sua família. Agora imagina o tamanho da dor que ela carregava, longe das pessoas que ela amava, seus parentes, amigos. A palavra nos diz que ela tinha sofrido nas mãos de médicos, chegando a gastar tudo o que possuía. Sabe, queridos, no decorrer da nossa vida, aparecem muitos doutores, oferecendo seus trabalhos. Estes doutores aqui, eles podem ser interpretado por você, e aí o Espírito Santo começa a falar à igreja neste momento, em nome do Senhor Jesus. Ele pode ser interpretado através de pessoas, através de prática devido à oriunda da família, ou seja, aquilo que você recebeu dos pais, ou no decorrer das nossas vidas, acabamos permitindo, cedendo que tais influências que vão nos tornando doentes dia a dia, nos isole das pessoas que mais amamos. Nos isole do contexto igreja, nos isole do contexto daquilo que nós entendemos como a coisa mais importante que Deus colocou no meio do mundo, que é a união entre os homens. O homem recluso, o homem doente, ele tende a se isolar, a ficar no canto, não quer conversar com ninguém, não quer ver ninguém. Mas quais são esses doutores? O Espírito Santo ele foi soprando, foi falando comigo. Essa palavra ela começou a ser gerada há uns meses atrás, e eu confesso que eu só tive coragem de pregar agora. Porque nortear vidas é algo muito sério.
falar daquilo que o Espírito Santo sopra a igreja. O dono desta igreja se chama Jesus de Nazaré, amém? Deus só fala aquilo que o meu pai me manda. Sabe, e isso me trouxe muito temor. Mas quais são esses doutores que muitas das vezes norteiam vidas, estão causando doenças no meio do contexto igreja? O primeiro doutor que eu quero falar aqui é o doutor justiça própria. Romanos capítulo 12, verso 19 diz: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, olha só o que ele conclui, diz assim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. O significado de justiça própria é a nossa visão de justiça, o nosso senso de justiça, é o nosso entendimento daquilo que é justo e daquilo que não é justo, ou a nossa autojustificação. Todos nós, sem exceção, temos dentro de nós a justiça própria. Muitas das vezes apontamos e julgamos em nome da justiça própria. Apontamos dedo, condenamos pessoas, dizemos, olha, eu me lembro de um dia, meio-dia, na verdade, 1h da tarde, já vendo anjo com fome, vindo lá do centro de São Luís, não tínhamos carro, e o Senhor, em nome de Jesus, vamos chegar em casa, quero chegar. Aí, ao descer ali no terminal da Coama, alguém me recebeu dizendo, tu vai para o inferno, tu vai morrer no fogo do inferno se tu não aceitar Jesus. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu já tenho, aleluia. Mas se não tivesse, o senso de justiça nos faz juízes, julgando pessoas. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus, queridos. Sendo, isento de culpa. Responsabilidade pelo pecado é um ato divino, não tem a ver conosco. É pura graça dele. Ele derrama sua graça sobre a humanidade e ele nos dá uma oportunidade de sermos justificados diante do Pai. Porque a lei, ela é como um espelho que reflete somente o nosso pecado. Por isso, que daqui a pouco nós vamos chegar, a letra mata, porque a letra só te acusa. Mas aí a lei, pastor, continua, 613, bonitinho lá, não muda nem um A e nem um tio. Está lá. Porém, há alguém que nos substituiu. Há alguém que chegar, imagina só, eu estava falando isso ontem lá em Santa Rita, imagina o João, lá do meio do roçado, o João iletrado não estudou, só que o João conheceu Jesus. O João não tem posses, e aí o João vai para a glória. Aí chega lá, vamos estar diante do trono da glória, porque o trono branco é só para aqueles que serão condenados, aleluia. Nós não vamos estar lá. Nós vamos estar diante do trono da glória de Deus. E aí, benditos vindos do meu Pai. Aí, naquele dia, o João, que sabe que está lá, e o Senhor Jesus vai chegar, Pai, esse aqui é o João. E eu vim substituir ele. Eu vim me apresentar por ele, eu sou o advogado dele. Justificado significa isso. Eu fui justificado diante do Pai. Primeira carta de Pedro 2:24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo, na sua cruz, aleluia. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, pois suas feridas nos sararam, nos fomos curados. Romanos 1,17 diz, as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, e o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé, não em busca de justiça. E quando algo acontecer com você, que você julgar injusto, vá para a cruz.
corra para a cruz. Não perca tempo. Não perca tempo, sabe, em ficar remoendo situações. Vá para a cruz, lança sobre ele todas as vossas aflições, aquilo que nos traz angústia, e o fardo dele é leve. Eu prefiro trocar, sabe, eu prefiro viver uma vida leve diante do Pai, do que viver remoendo situações. Jó 19:25 diz: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Esse precisa ser o nosso coração. O doutor Justiça Própria, ele vem e ele começa a colocar situações. Quando damos ouvidos ao doutor Justiça Própria, estamos anulando o cuidado e a proteção do nosso Deus. Em outras palavras, nós estamos dizendo assim: Senhor, Deus, não se mete. O negócio é entre mim e Ele. Eu vou resolver essa situação. Não pode ficar assim. Nós passamos a ser pessoas, sabe, que vamos viver uma vida reclusa. Daqui a pouco você não entra em canto nenhum. Daqui a pouco você diz assim: será o horário do culto que o fulano vai? Não quero nem encontrar com ele. Até parece, queridos, que lá, sabe, quando estivermos entrando no paraíso, aí lá vem nós entrando, aí, epa, Júnior, não entra, porque fulano está aí, eu fiz um quarto para ti bem ali, não vi ele. Parece que vai ter um lugar só dos brigadinhos do reino. Parece que vai ter um lugar só daqueles, não, pai, não. Ali é o condomínio do fulano, não se mistura com daqui. Não é assim que acontece. Amém, igreja? Então ame o seu irmão, assim como ele se entregou por você na cruz. Ame. O doutor Justiça Própria quer que a igreja viva em desunião. O outro doutor aqui que aparece sorrateiramente em nossas vidas é o doutor Eu, que tem como patrono o doutor Força do Braço, ou o doutor Orgulho. Esse doutor aí, sabe, a força do braço, no Salmo 44, de 3 a 7, diz: não foi pela força não foi por a espada que vocês conquistaram a terra, e nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Deus está deixando bem claro. Qual é o discurso de um homem que aceita, que é receitado por este doutor? É o que está em Daniel capítulo 4, verso 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Aí Deus olha assim, mas olha, como diz o paraense, espia só, né? Deus olha para a situação. Nabucodonosor olhando todo o reino da Babilônia e dizendo assim: foi eu que fiz tudo isso aí. A palavra do Senhor diz que Deus fere Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai comer capim no campo. Vai viver com as feras do campo. Até que um dia ele reconhece e diz: certamente eu sei que o Senhor é Deus. Até que um dia ele reconhece, o doutor o doutor aqui que eu estou falando, o doutor Eu, o doutor Força do Braço, o orgulho, aquele que está ali, sabe, falando o seu coração: é só você que pode. Sabe, quando vivemos segundo a força dos nossos braços, vivemos segundo as nossas próprias vontades, e sentindo, sabe, no sentido prático, vivemos arrastando uma geladeira sem necessidade. Porque quem anda segundo a força do braço, ele está fazendo bem aqui. Para tomara que o fulano passa, ele vai ver que eu sou um servo. Né? O fulano está vendo ali. Há um esforço para dizer que sabe fazer alguma coisa, para dizer que, não, olha como ele é servo, olha, rapaz, que coisa.
Então, quando a pessoa vive segundo as receitas dessas vozes, da voz desse doutor, nós vivemos arrastando, nós vivemos cansados. Sabe, eu tomo como para mim aquilo que o pastor Cláudio Duarte disse, que a cruz dele é de isopor, ainda tem rodinha. Eu preciso carregar uma geladeira para quê? Se aquele que morreu na cruz já fez tudo por mim. Aquele que me resgatou, ele já me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu vivo agora debaixo da graça e não da condenação. Agora eu vivo para Ele. E quando nós vivemos segundo a força do nosso braço, nós estamos vivendo, sabe, uma vida miserável, ruim. As pessoas, quando não, da igreja, meu Deus. Tudo é cansativo, tudo é pesado, tudo começa a pesar, tudo começa, é uma reclamação, reclama de tudo. Eu aprendi uma coisa, queridos, esses dias, e eu começo a orar por aqueles, porque sobre a minha vida tem muitas pessoas, né, debaixo, né, da nossa liderança, tanto do Ministério de Louvor, como do Diflem, como da nossa área, a área verde, aleluia, área top das galáxias, mas eu oro assim porque as pessoas, elas costumam chegar com receitas. Pastor, rapaz, é bonito. É um plano original. Mas é só plano. Queridos, quando nós queremos fazer algo para Deus, a gente mete a mão no arado. Faça planos sim, mas faça com que esses planos sejam executados, porque Deus conta comigo e com você, queridos. Deus conta comigo e com você para coisas grandes nesse tempo. E aí, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, há um convite do meu e do seu Jesus: venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lançai, olha só, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, aleluia. Concluindo o verso 30, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, para que viver carregando uma geladeira, irmão? Para que isso? Os que andam segundo a força do próprio braço, geralmente não têm paciência para esperar por ninguém, menos de servir de suporte para ninguém, pois o seu suporte está em si mesmo. Vivam, vivem como se aquilo que o pastor Samuel falou, na Umbigolândia. Vivem olhando somente para si. A palavra do Senhor diz, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixas contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Seja, nós vivendo o perdão, na NVT diz, sejam compreensivos uns com os outros. Então, seja suporte para o crescimento e amadurecimento do seu irmão, amém, igreja? Agora, lembre-se de uma coisa, ser suporte não significa ser compassivo com o erro do seu irmão. Ser suporte é você dizer bem assim, meu irmão, você não garante andar, né? Tá ruim, tá difícil, mas eu quero ser suporte para você, pega aqui no meu ombro, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, eu te amo, olha, eu percebi que você está tendo atitudes, que a palavra, queria dizer uma coisa, quando você for exortar alguém, não vai com seu eu, vai com a palavra, vai cingido da palavra do Senhor, porque a palavra é infalível. Vá com a intenção de conquistar o coração do seu irmão. Vá com o coração daquele que entendeu que Jesus pagou um alto preço para que ele também receba misericórdia. Então, suportai-vos, não vou dizer assim, eu vou amar o irmão porque Deus mandou que eu... Não, queridos, amar também é corrigir em amor.
O outro doutor que aparece nas nossas vidas constantemente é o doutor saduceu. Este doutor, ele adota o princípio da homeopatia, ou seja, ele promete curar o semelhante pelo semelhante. O que quer dizer isso, pastor? Ele oferece um tipo de pecado para curar o outro pecado. O doutor saduceu, ele sente o seu pulso, ele diz assim: você está tenso demais. Por que se guardar? Por que você se guardar por essa situação? Não, olha, veja isso aqui, vai em tal lugar, olha, tem fulano que pode te ajudar. Então, o saduceu, sabe, é fácil de identificar esse doutor saduceu nas nossas vidas. Como é que eu identifico o doutor? Sempre que ele lhe receitar algo, ele vai se receitar algo absurdo. Algo que você vai dizer: não, mas isso aí, rapaz, isso aí é pecado. Aí, o doutor saduceu, ele fecha o discurso dizendo bem assim: isso é besteira. Ó, nada a ver. Ninguém está vendo, ó. Ninguém está vendo. Fique à vontade, ó. Não precisa se preocupar. Então, esse doutor, ele vem sorrateiramente, ele vem enganando a muitos casais, ele vem enganando a muitos jovens, ele vem enganando a muitos. Vozes que vêm como algo que parece ser a solução, mas é um convite ao abismo, é um convite à perdição. Então, fique atento a esses convites, a essas seduções da vida. O outro doutor que eu quero falar aqui é o doutor fariseu. E a especialização desse doutor é a letra. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O doutor fariseu, ele nos diz: você não sabe tudo da lei do Senhor? Então, use-a, isso lhe basta. Este doutor receita o seguinte: não hesite em usar a lei do Senhor para defesa própria, mas quanto a praticar, não precisa. Usa só a letra, te defende, usa, seja alguém que vai estar, não, mas olha que tal. E aí, a palavra do Senhor diz que os fariseus, o que eles faziam? Eles colocavam peso nos ombros das pessoas e nem ajudavam, não. E as pessoas andavam pesadas: e agora que eu não estou cumprindo? Não, te vira. Vai e faz. E a própria palavra diz que eles não faziam questão de cumprir nada. Nada. Tiago 1, capítulo 1, verso 22 a 24. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha para o espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. E quando nós não usamos, aprendemos a palavra e não a praticamos, nós estamos sendo como fariseus. É muito conhecimento e pouca ação. Eu tenho orado a Deus: Senhor, daquilo que o Senhor tem me dado, Senhor, me ensina a viver, Pai. Me ensina a viver. Eu não quero viver como uma pessoa de aparência, mas uma pessoa que vive a Tua palavra dia a dia. Porque, queridos, nós precisamos entender que há uma necessidade. Olha o que Jesus fala em relação a isso, Mateus 23, verso 27. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Então, o que a palavra está dizendo? Olha, é necessário praticar.
É necessário aprender a palavra, meditar na palavra e praticá-la todo dia. Do contrário, nós cairemos em enganos. Se nós não praticarmos, os frutos não serão gerados em nossas vidas. E precisamos praticar dia a dia. Sabe, ontem, quantos testemunhos de pessoas que falam: pastor, é a primeira vez que eu saio para evangelizar. Olha, Deus me usou para ganhar alguém para Jesus. Olha, o Senhor me falou de tal forma para ir em tal esquina. E a pessoa foi lá e tinha uma pessoa que está dizendo: olha, eu estou há 2 dias procurando alguém para que orasse comigo. Já pensou um negócio desse? 2 dias a pessoa estava procurando e alguém saiu daqui de São Luís e foi orar com aquela pessoa. Então, eu e você precisamos entender que nós temos uma missão diante de nós. O outro doutor que eu quero falar aqui com vocês é o doutor Sofisma. E esse doutor, ele é patrono do desigrejado. Esse doutor, o que é um sofisma? É um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente, o que nós chamamos de paralogismo. O que é o paralogismo? Estou aqui discutindo, falando com alguém e tal, aí de repente eu lanço uma palavra em chinês. Tu não entende nada, o cara já fica aí, o cara fala um negócio diferente. Então, meu irmão, eu paro por aqui a discussão e tal. Sempre a pessoa que anda debaixo de sofisma, ela vai andar com um discurso preparado, com algo que ela vai, sabe, querer mexer com você, mexer com as suas estruturas. Este doutor, ele receita o seguinte para a pessoa que anda debaixo de engano: se afaste das pessoas, elas só trazem problema. Viva no seu mundo particular, onde ninguém vai se meter na sua vida. Você vai poder continuar a fazer tudo o que você precisa fazer, o que você entende como verdade, a tua vontade. Viva uma vida reborn. Viva um cristianismo reborn. Você sabe o que significa reborn? Renascido. E renascido de quê? Do engano? Do vazio que tem dentro? De quê? Queridos, uma vida reborn é uma vida falsa, é um falso evangelho. Sabe, eu estava até compartilhando esses dias, eu não compartilhei pela manhã, mas me lembrou agora. Jesus um dia ele vai e mata, né? A árvore, a figueira. E eu vi uma explicação muito top sobre isso, porque Jesus, ele vai e mata. Sabe por quê, queridos? A figueira, ela tem um processo de frutificação. Ela perde todas as folhas em determinado período do ano. E aí, quando começa o período na qual começa o orvalho lá no Oriente Médio, ela começa a vir o brotinho das folhas. E junto com o broto das folhas, vem o broto do fruto. Então, teoricamente, quando eles olham e vejam, eles veem que uma figueira está cheia de folhas, eles já ligam: tem frutos, eu vou comer figueira. É assim, é natural. Só que naquela figueira, Jesus chega e não tem frutos. Sabe o que o Espírito Santo me fala? É que Jesus, ele decide matar aquela árvore e dizer: olha, eu estou matando essa árvore para cancelar os frutos de engano sobre muitos. Porque parece que tem fruto, parece que é figueira frondosa, mas não tem fruto, mas não oferece nada para ninguém. Quando nós vivemos uma vida debaixo de sofisma, nós não geramos frutos, nós vivemos estéreis. Então eu e você somos convidados a esta noite, nesse início de noite, fim de dia, abra os ouvidos para aquilo que Deus tem a falar. Deixe de se... Queridos, é por isso que nós trazemos a Bíblia, e nós lemos a Bíblia. É necessário ler a palavra, e não só um trecho, toda a obra. Você precisa entender o contexto de Antigo e Novo Testamento. Você precisa contextualizar, porque uma coisa
está dançando junto. É uma valsa mais linda que existe. Porque nada se contrapõe. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Ele, queridos. E eu e você precisamos andar debaixo de uma verdade. E quando é que eu começo a andar na verdade? É quando eu entendo que há uma voz que fala sobre mim, sobre você, diariamente. E quando nós decidimos ouvir essa voz, nós vivemos a verdade absoluta de Deus. O próximo doutor é o doutor libertinagem, que tem como patrono o doutor legalidade. Esse doutor legalidade, esse doutor, sabe, no Antigo Testamento, vemos esse doutor receitar a Sara. Sara, libera a tua serva para o Abraão deitar. Vai dar certo, Sara. Ela vai engravidar, Agar vai engravidar e vai dar tudo certo. E aí, vai continuar a tua linhagem. E aí, ela decide, né, às vezes o pastor Elcio sempre fala, né, quando vem essas dicas, né, parece até que a pessoa diz, é verdade, seu diabo, o senhor tem razão, né? Não é que o senhor tem razão? E Agar dá ouvidos àquela ideia. E aí vem o povo árabe, que até hoje é inimigo de Israel. Por uma decisão, por permitir que vozes sejam ouvidas, nós não conseguimos discernir de fato o que é a voz, se é a voz do Espírito Santo, se é a voz desses demônios, dessas doutrinas malignas que vêm contra nossas vidas. Todos esses doutores agem em nossas vidas de formas sutis, sem que percebamos. São sofismas que eles vão se intrometendo nas nossas vidas, adentrando. E se nós não tivermos, de fato, a ajuda de Jesus, ou na pessoa do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida doente e reclusa. A exemplo da mulher do fluxo de sangue, ela chegou até as últimas consequências em relação à sua própria vida. O que podemos aprender com isso, queridos? Primeiro ponto, ela entregou a sua vida nas mãos de pessoas que nunca iriam ajudá-la. Sabe o que isso fala? Isso fala do tempo da ignorância, do tempo na qual nós andávamos como ovelhas sem pastores, do tempo na qual nós não conhecíamos Jesus, e aí andávamos vivendo de tempo em tempo, vai para ali, vem para cá, vivendo de engano em engano. Ela estava cega espiritual, pois ela teve falsos doutores sobre a sua vida. E como resultado, ela ficou desprovida de tudo, vivendo a mendigar. Apocalipse capítulo 3, verso 13. Isso fala de uma realidade, porque muitas das vezes estamos vivendo até que por fora parece que está tudo ok. Mas olha o que diz Apocalipse, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Muitas das vezes estamos andando segundo os sofismas, enganos, e aparentemente parece estar tudo bem, mas internamente carregamos dores, carregamos aflições. Sabe, queridos, talvez aquela mulher, por tanto sofrer, carregasse consigo um discurso de questionamento. Um discurso parecido com esse que está em Jeremias 8, 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Essa mulher vivia uma vida totalmente desprovida de tudo. Até que um dia,
em meio ao sofrimento e humilhação, ela ouve falar de um certo Nazareno. Até que um dia, em meio a toda a solidão, em meio a toda a humilhação, ela ouve falar de um homem que era profeta, e que por meio dele, o Senhor estava realizando muitos milagres no meio do povo. Agora entra aqui a mente fértil de um pregador. Eu imagino eu aqui, porque o texto me dá liberdade poética para isso. Imagino eu, ela ouve falar, olha, tem um homem aí que o nome dele é Jesus de Nazaré, e ele está realizando muitos milagres. Eu imagino eu, aquela mulher lembrando, será que é aquele na qual os meus antepassados liam à beira da fogueira? Porque eles diziam bem assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Após aquela mulher ouvir a respeito de Jesus, ela nutre dentro de si uma fé descomunal. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Marcos 5, 27 a 29 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher já tinha gastado tudo, fora enganada pelos médicos. Agora ela olha para si e diz: eu não tenho nada para pagar para esse médico aí. E ela começa a dizer, imagino eu, olha, não tinha médico em Gileade, mas agora o médico chegou. Agora o médico está aqui. Eu não preciso ir a um consultório, mas se eu tão somente tocar, eu serei curada. Queridos, o cego Bartimeu era o cego que mais via, porque todo mundo dizia, um dia o próprio Jesus chegou e falou: quem lhes diz que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é o João Batista, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O cego Bartimeu, ele não fala: Jesus, filho de José, tem compaixão de mim. O Bartimeu, ele vai na herança profética de Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele identifica Jesus, ele sabe quem é Jesus. Ele não está falando de uma forma como o povo estava falando, ele entendeu quem era Jesus. Existem forças malignas que querem de a todo custo nos enganar, para que vivamos uma vida miserável, mesmo dentro do contexto das igrejas. E tudo isso começa quando deixamos de nos relacionar com Jesus. Logo, a sua voz não é mais identificada por nós, e perdemos a referência do Pai. João capítulo 10, verso 27 a 30, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então,
Jesus está falando essa noite, nesta igreja. A mulher do fluxo de sangue, ela viveu refém de muitas vozes no decorrer de sua vida, até que ela ouve falar de Jesus e creu. Ou seja, ela teve fé para desenvolver um milagre, para chegar até o milagre. Mas acima de tudo, a mulher do fluxo de sangue identificou quem era Jesus. Você sabe o que significa identificar Jesus? É eu chegar diante dele sem nenhum tipo de dúvida. É eu chegar diante de Jesus e saber: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Cristo, o Filho do Deus vivo, está passando nessa noite por aqui.